Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar vendo aí sobre pilhas, né? No caso pilha sequencial. Pilha é uma teoria que existe na estrutura de dado, né? Estruturas do dado de tipo pilha, que vai nos auxiliar a trabalhar com as estruturas de dado de uma forma mais interessante. Perfeito? Primeiro, vamos entender então o que é uma pilha, tá? Solicitei que vocês fizessem a leitura lá do guia, ok? Ignorassem a parte relacionada ao Pascal, né? E aí nós vamos então, eu vou aqui dar um exemplo para a gente finalizar isso e aí partir para a implementação do código. Perfeito? Bom, imagine que aqui nós temos, né, blocos de várias cores ou uma pilha de prato, que for mais fácil de imaginar aí, tá certo? Bom, então vamos imaginar que aqui dentro nós temos uma bacia, certo? E a gente vai empilhar. Vamos empilhar primeiro. Então percebe que essa pilha aqui está vazia. Então vamos empilhar o nosso bloquinho azul. Então esse bloquinho entra. Perfeito? Fiz aqui uma representação no PowerPoint para ficar fácil. Depois entra o vermelho, certo? Depois eu coloco o verde. Depois eu coloco o roxo. Depois eu coloco o laranja. Ok, então eu empilhei, né? Assim como numa pilha de pratos, eu não consigo ir lá e tirar esse, ou tirar esse, ou tirar esse, ou esse, senão quebra o resto, né, de cima. Então o que eu faço? Eu retiro o primeiro, né? Só que esse primeiro, percebam que ele foi o último a entrar, né? Então é aquela sequência, né? O primeiro a entrar, que foi o azul, é sempre o último a sair, ok? E o último a entrar é o primeiro a sair. Quando eu for retirar, então eu vou pegar o último que entrou e ele vai ser o primeiro a sair. E assim sucessivamente, certo? Até que eu retire todos, perfeito? Lá da minha pilha, tá? Então esse é o processo. Bom, isso é o conceito de filo, né? First in, last out. Ou seja, então, vou colocar aqui, ó, isso, né? O filo. Isso aqui é de first in, last out. Ou seja, o primeiro a entrar, o último a sair. Tá certo? É o conceito que a gente conhece, então, na nossa própria, vamos dizer assim, na nossa própria natureza humana, de fila, certo? Imagina uma fila aí ao contrário, onde o primeiro que entra não é o primeiro que sai, né? Ele é o último, perfeito? Então aqui está o exemplo. Vamos fazer a retirada mais uma vez para vocês visualizarem. Ela está sendo feita dessa forma, perfeito? Bom, no nosso código, o código que eu já coloquei lá na atividade, para que vocês, né, já tenham contato com ele, é esse código aqui. Eu vou fazer a explicação desse código, atentando que nós temos uma mudança, tá? Eu vou trabalhar aqui algumas coisas com vocês que já são um pouco do C++, tá? Para facilitar, para que vocês tenham esse conhecimento também, para que não fique muito similar ao que vocês estão vendo em C com o professor Rafael, tá? Para que fique uma coisa interessante também e para que vocês não tenham dúvidas, perfeito? E não misturem de uma certa forma. Mas vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, só muda os comandos. Bom, então aqui, isso pode ser feito com o dev C++, tá? Vamos, eu estou usando esse outro aqui, que é o CodeBlocks, recomendo também, porque ele pinta, tá? Ele deixa de uma cor mais interessante
é mais fácil para mostrar, para exemplificar para vocês. Mas ele funciona do mesmo jeito que o deve ser mais, tá? Não tem diferença nenhuma. Bom, aqui eu fiz a inclusão de duas bibliotecas, EOSStream e Cone.io, são bibliotecas que vão cuidar aqui dos comandos C++, perfeito? E essa opção aqui que é do C++, que é, eu digo o seguinte, usando como namespace std, perfeito? Senão eu teria que fazer o seguinte, imaginem esse comando aqui, ó, std_count, eu teria que falar std, pontos, e aí ele count, tá certo? Então eu estou tirando esse cara daqui, colocando ele aqui em cima, dizendo que eu estou usando ele de forma geral, ok? Basicamente é isso. Aqui eu tenho uma estrutura, nós já vimos, pilha, tá? Aqui eu mudei, pode ser aqui ou pode ser lá. Fizeram uma pergunta dessa no correio, né? Se o nome da, normalmente a gente escreve, né? Igual eu expliquei lá, type, def, né? Struct, ou já fazer direto aqui também é do mesmo jeito. O que é essa estrutura pilha? Ela tem números, certo? Então ela tem duas variáveis dentro dela, vamos dizer assim. Uma são os números, que são esses aqui, perfeito? E dentro dela, perceba que eu tenho uma outra pilha, né, que vai ser o próximo, chamei aqui de próximo, ok? Então eu represento aqui o elemento de cada pilha, e qual que é o próximo, certo? Ou seja, esse aqui vai entrar. Qual que é o próximo? É esse, ok? Então, basicamente, dessa forma aí. Aqui eu tenho o meu int main, abre aqui e fecha lá no final, tá certo? Bom, aqui eu crio o seguinte, eu crio uma pilha, né? Um tipo de pilha aqui, um número, chamada topo. Lembrando que esse asterisco aqui é para indicar ponteiro, né? Então, para indicar aí onde ele vai colocar na memória, perfeito? Vocês vão ver isso com mais detalhes na linguagem C, que é só manter. Então eu tenho aqui um topo que inicialmente ele é nulo, tá certo? Por quê? A gente sempre tira a nossa pilha por onde? A gente sempre tira, né? A gente sempre desfaz a nossa pilha pelo topo, concordam? Né? Então a gente sempre usa essa parte aqui, ó. A gente sempre vai tirar o primeiro aqui. Esse vai sair. Então, aí esse passa a ser o topo, esse sai. Esse passa a ser o topo, aí ele sai. Esse passa a ser o topo, tá certo? Então, primeiro eu digo que eu tenho lá uma pilha e esse topo é nulo. E aqui eu tenho uma pilha auxiliar, só para ela vai nos ajudar, tá ok? Bom, declarei uma variável int op aqui, usei um comando do, perfeito? O do while, o do está aqui abrindo, está lá no final fechando. O do é o seguinte, faça, né, o que está dentro aqui, enquanto op for diferente de 5. E aí acaba o programa. Ou seja, percebam que aqui, ó, eu fiz o seguinte, 5 sair. Então, enquanto, né, esse op aqui não fosse diferente de 5, ele vai fazer o que está aqui, ele vai ficar nesse laço, tá certo? Mas, quando ele for 5, acabou. Tá? Então sai do programa, vocês vão ver isso, é uma opção de fazer um menu, tá? Muito útil. Aqui eu dou um system CLS, esse system parecido com o system pause lá, é para limpar a tela, tá certo? Aqui eu dou, lembra do nosso printf, né, que até então a gente tinha visto um pouquinho, vocês já devem ter visto alguma coisa aí no C, talvez. Aqui eu uso count, tá certo? Count, duas vezes o sinal de menor, e aí eu já coloco a sintaxe direta, perfeito? Mais prático até, concorda? Então, isso aqui é como se eu fosse imprimir na tela. Imprimo lá menu de opções, 1 inserir pilha, 2 consultar toda a pilha, 3 remover a pilha, 4 esvaziar, 5 sair, e aqui digite sua opção. Perceba que o /n aqui é para pular a linha, né? E o que é o sim? O sim é o scanf,
Talvez vocês estejam vendo ele aí no C. Perfeito? O que que é isso? Aqui eu exibo na tela. Aqui eu pego o que a pessoa digitar e gravo na variável que eu quero. No caso, a variável OP. Perfeito? Lembrando que sempre acaba com ponto e vírgula. E aqui eu tenho um if. Um if é um comando de verificação, e eu estou verificando se o OP, ou seja, o que é digitado, se ele for menor que 1, né? Ou, isso aqui é o operador ou, né? O OP maior que 5, ou seja, se ele for menor que 1 ou maior que 5, mostra lá que a operação é inválida. Perfeito? Então, isso aqui é o que é feito. Bom, caso seja 1, se for 1, foi porque eu falei o seguinte, inserir na pilha. Então, eu mostro na tela, digite o valor a ser inserido na pilha. Ok? Bom, aí eu instancio, crio uma nova pilha, tá? Chamada novo, perfeito? E digo o seguinte, para ser usado aqui. Então, é uma nova estrutura, ok? Do tipo pilha. Vou falar o seguinte, o que a pessoa digitar, então é o sim, né? Sim aqui, CIN, né? Vai gravar em novo número. Percebam que, né, minha estrutura tem número e tem prox, de próximo. Então, vou gravar novo número. Ou seja, esse cara aqui que entrou, né? Vamos tirar todos aqui só para apresentar. Ele vai entrar, ok? Então, eu digitei o valor, ele vai entrar. Na hora que ele entrar, entrou, ok? Foi isso, certo? E vou falar que o próximo dele é o topo, ok? Então, é o topo. Inicialmente, esse topo é quem? É nada, porque estava vazio, né? Olha, antes estava vazio. Aí eu venho, coloco, ok? E aí faço isso. E no final, aí sim eu dou uma atualizada nesse topo. Quem que é o último agora? Né? Quem que é o primeiro aqui se eu for mexer? Ele mesmo. E mostro que o valor foi inserido. Acabou o if aqui. Vou para o 2. No meu 2 é o seguinte. Se eu quiser consultar toda a pilha, né? Então o que eu vou fazer aqui? Se esse topo for nulo, a pilha é vazia, né? Se topo igual a null, a pilha é vazia. Por que que a pilha é vazia? Né? O topo não é sempre o primeiro aqui, né? Está tudo ali bonitinho, mas e se eu tiro? Não tem nada, né? Ou seja, se eu não fiz nada ainda também, ela ainda é nula, tá joia? Então é uma forma de fazer, ok? Caso contrário, é o else aqui, eu vou exibir, consultando toda a pilha. Pego esse auxiliar, que foi o tipo de pilha lá que eu instanciei só para, né, temporariamente, recebe lá o meu topo, ok? Que é a pilha que eu estou trabalhando. E vou, enquanto ela for diferente de nula, vai fazer o seguinte, vai mostrar auxiliar número, né, o número que está sendo exibido, e aqui um espacinho, perfeito? E aí o auxiliar recebe o próximo, e aí ele faz a consulta, ok? Ou seja, é como se eu viesse, exibisse esse cara aqui, né? Colocasse ele no auxiliar e exibisse. Aí eu venho, pego esse cara aqui que já está lá dentro da pilha, ó, vamos supor, estão todos aqui dentro da pilha, exibi aqui para vocês, todos aqui dentro. Aí eu peço para mostrar. Ele vem, mostra esse, aí fala que o próximo a ser mostrado é esse aqui. Vem, mostra esse, fala que o próximo a ser mostrado é esse, exibe ele, vem, mostra esse, fala que o próximo é esse, vem e fala ele. Pronto, aí ela vai estar vazia. É esse cara aqui, né? Quando ela for nulo, acabou. Ou seja, consultamos a pilha. Perfeito? Lembrando que toda a explicação teórica disso tem no guia, tá, gente? Eu só estou aqui exemplificando como eu transformei isso na linguagem C, tá? No caso aqui, C++. Perfeito? Mas
toda essa teoria tem no guia, então por favor não deixem de ler lá, porque senão fica um pouco complicado de entender aqui, tá certo? Bom, nesse caso aqui, no terceiro é remover da pilha. Então, opção 3, eu só posso remover o quê? Vamos voltar eles aqui. Só posso remover o topo, não é? Não posso vir aqui e tirar esse, concordam? Então, o que eu vou fazer? Se a pilha, né, se o topo lá dela for nulo, ou seja, se não tiver ninguém aqui, é porque ela está... Ninguém lá, ela está vazia. Tendo alguém, né, vai fazer o seguinte, esse auxiliar vai receber lá o topo, que é a pilha que eu estou trabalhando, né, no topo, e vou fazer o seguinte, exibir aqui no count o valor, perfeito? Esse valor vai ser, né, como se diz aqui, mais, né, o número que ele está, falar que ele está removido. E vou pegar o topo, falar que ele vai receber o próximo. Então, olha aqui. Eu vim aqui, o topo. Peguei esse topo, tirei daqui. Aí eu venho e falo que o próximo topo é esse aqui. Se eu vier tirar, eu venho e falo que o próximo topo é esse daqui. Perfeito? Bom, então, feito isso, né, aí eu venho aqui e deleto, uso esse comando aqui, o delete, ele apaga da memória uma variável, uma estrutura qualquer, tá? Nesse caso aqui, apagou lá o auxiliar, porque eu não vou mais utilizar ele aqui. Beleza, se for o 4, certo? Tá lá nulo, né? Se for nulo, a pilha tá vazia, caso contrário, né, o auxiliar recebe topo para a gente manipular ele de novo, e o que eu faço? Nesse caso aqui, no 4, é apagar, esvaziar a pilha. Então, é apagar todo mundo. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Enquanto a pilha não for nula, né, eu pego o topo, falo que o topo é o próximo, apago ele e vou retornando. Ou seja, eu venho e faço toda essa operação aqui. Não faço mais uma vez só, igual eu fiz. Né? Eu tiro esse, falo que o topo é esse, tiro ele, falo que o topo é esse, tiro ele, falo que o topo é esse, tiro ele, falo que o topo é esse, tiro ele. Ou seja, eu tirei todos, né? Isso é esvaziar a pilha inteira. Deixo esse get ch aqui, ó, perceba que ele não faz parte de nenhum if, né? Por quê? Sempre que acabar, ele vai ficar esperando ali a pessoa digitar alguma coisa, tá certo? Então, no caso aqui, eu posso digitar 1, inserir, aí vai voltar, eu digito, né? Dou enter, digito o 1 de novo, e vou inserindo, ou até eu digitar lá o 5, que aí o while acaba o programa. Vamos ver como funciona esse programa.